Olá, eu sou o Davi, sou pastor da Igreja Batista da Reforma Agrária em Valinhos e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje eu quero trabalhar com vocês três temas: a regeneração, a justificação e a adoção. Esses três temas bíblicos falam para nós de coisas que acontecem a nós simultaneamente à nossa conversão. A última aula foi sobre a conversão. A gente viu que temos que nos converter a Jesus Cristo, que essa conversão consiste em arrependimento dos pecados e em fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aí, quando acontece a conversão, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, esses três acontecimentos são realidade na nossa vida: regeneração, justificação e adoção. Nós vamos falar sobre eles a partir de agora, começando pela regeneração. Vou ler um texto bíblico muito famoso para vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 3, aqui no versículo 3. O Senhor Jesus, falando com um homem chamado Nicodemos, disse o seguinte: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse texto fala sobre nascer de novo, ou regeneração. O ponto desse texto, e que também fica claro a partir de outros textos bíblicos, é que o ser humano sem Jesus, ele não tem vida espiritual. Ele está morto, espiritualmente falando. A pessoa sem a ação de Deus na vida dela, ela é insensível a Deus. Ela não reage aos estímulos de Deus. É semelhante a um cadáver, que você toca naquele cadáver e ele não vai fazer nada, não vai reagir. A pessoa sem Deus é assim, ela não reage aos estímulos espirituais de Deus. Ela está morta, indiferente, insensível, sem conseguir perceber a realidade de Deus na vida dela. Ela vai para longe de Deus. Seu coração é duro. Seu coração não se rende a Deus. Assim é todo mundo que não se entrega a Jesus Cristo. No entanto, Jesus fala aqui sobre nascer de novo. Isso significa receber vida espiritual. Significa que Deus faz um milagre na vida do ser humano, fazendo com que essa pessoa que só tem uma perspectiva natural ganhe uma perspectiva espiritual. Essa pessoa que só tem olhos para o que é dessa vida comece a enxergar as coisas da vida do porvir pela fé. Essa pessoa que só pensa em si mesma começa a pensar em Deus. Essa pessoa que só tem desejos desse mundo passageiro começa a desejar o próprio Deus e as coisas relacionadas a Deus. Isso é o novo nascimento. Então, quando alguém se converte a Jesus Cristo, é sinal de que essa pessoa nasceu de novo. O Espírito Santo agiu na vida dela, fazendo com que ela fosse regenerada. Então, guarde isso. O novo nascimento. Quando alguém se converte a Jesus, é porque Deus operou nela esse milagre. Essa pessoa nasceu de novo. Um outro texto bíblico muito famoso diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Novo nascimento. É uma nova vida. Estar com Jesus é uma nova vida. São novas possibilidades, novas experiências, novas esperanças, novos paradigmas, novas perspectivas, novas atitudes, novas emoções, novas formas de pensar. Estar em Cristo é nascer de novo. Então, quando você se converte, você pode ter certeza disso, você nasceu de novo. Agora, outro tema teológico, uma outra coisa que acontece quando a gente se converte é a justificação. E aqui eu vou ler um outro texto bíblico para vocês, que está em Romanos 3, eu vou ler do versículo 21 ao 26. Vou ler todos esses versículos, preste atenção. Romanos 3, 21 a 26 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu não vou explicar esse texto inteiro, existem algumas palavras difíceis aí, como propiciação, por exemplo, mas eu quero transmitir para você a ideia do texto. Você percebe que o texto ele fala que Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele fala sobre sermos justificados por meio da sua graça. O ponto aqui é uma analogia a um tribunal. Essa analogia acontece aqui nesse texto e em outros textos bíblicos do Novo Testamento. Nós, como seres humanos, somos julgados por Deus. Seremos todos colocados diante do tribunal dele naquele grande dia. E, sendo julgados por Deus nesse contexto, o que nós merecemos é a condenação. É óbvio. O próprio texto falou aqui, todos pecaram. Então, nós merecemos a condenação. No entanto, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, a nossa dívida foi paga. E a partir desse momento que a nossa dívida foi paga, a nossa culpa foi removida, porque ele morreu por nós, em nosso lugar. A partir desse momento, no tribunal de Deus, ele nos declara como pessoas justas. É como se ele se voltasse para você e falasse assim, olha, você é uma pessoa justa. Como se Deus batesse o martelo num tribunal e dissesse assim, absolvido, justificado. Não encontro em você crime, não encontro em você pecado. Você é justo. Essa é a bendita verdade da justificação. Quando nós nos convertemos a Jesus, preste muita atenção nisso, porque isso é revolucionário para a nossa vida, quando a gente entende isso. Quando a gente se converte a Jesus Cristo, nesse mesmo instante, Deus nos declara como pessoas justas. Deus nos justifica. Isso significa que, diante de Deus, como nosso juiz, não existe culpa alguma pesando sobre nós. Deus, na qualidade de juiz, quando olha para nós, que cremos de todo o nosso coração em Jesus Cristo, ele não enxerga pecado, porque todos os nossos pecados foram perdoados, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. É como se, perante Deus, como juiz, nós nunca tivéssemos pecado na nossa vida. Porque Jesus Cristo nos justificou, nos perdoou de todos os pecados do passado, do presente e do futuro. É assim que Deus enxerga a gente. Porque estamos conectados a Jesus Cristo. Ele nos enxerga como pessoas justas aos seus olhos de juiz. É claro, e aqui é uma distinção importante, é claro que Deus, na qualidade de Pai, Ele sabe que nós pecamos. Ele enxerga os nossos pecados. Fica triste quando nós pecamos. Ele nos disciplina amorosamente para que nós aprendamos a deixar os nossos pecados e a sermos mais obedientes aos seus mandamentos. É claro, como Pai, Deus enxerga e Deus trata com os nossos pecados. Agora, como juiz, Deus não enxerga pecado nenhum. Deus nos justifica, nós somos justos aos seus olhos, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é uma verdade quando você se converte, quando nós nos convertemos a Jesus de todo o coração. Somos justificados. É por isso que nós, cristãos, nós temos a certeza da salvação. Temos a certeza da salvação porque ela não depende do nosso desempenho religioso, de quão bons nós possamos nos tornar.
ela depende do fato de que nós nos convertemos a Cristo e então Deus nos justificou. Como diz o texto, por sua graça. Como eu falei já anteriormente, né, alguns temas a partir de agora vão ser muito interconectados. Então em alguns momentos a gente vai adiantar algumas coisas e depois retomar. Mas entenda isso. Quando você se converte, é porque você nasceu de novo, você foi regenerado. E também assim que você se converte, você é justificado. Agora, para terminar, que já são 10 minutos e 30 segundos de vídeo, eu quero falar da adoção. E eu vou ler mais um texto da palavra do Senhor, que está em Romanos 8, versículo 15 e 16. Preste atenção, diz assim: Pois vocês que se converteram a Cristo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, é o Espírito Santo, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra grega que significa papai, paizinho. Palavra grega não, perdão, palavra aramaica, que significa pai, papai, paizinho. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nascemos de novo. Somos uma nova criação. Somos justificados. Deus, como juiz, nos vê como justos, sem pecado. E somos adotados. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. O ponto é que só é filho de Deus aquele que se converte a Jesus Cristo. Nós somos filhos dele. E ser filho de Deus é a coisa mais bela e mais impressionante que existe. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos um pai que é perfeito. Talvez você tenha tido um pai ausente na sua vida, mas o Pai Celestial é presente em todos os momentos. Talvez você tenha tido um pai que deixou faltar coisas na sua vida, mas o Pai Celestial tudo provê. Talvez você tenha tido um pai que era agressivo com você, mas o Pai Celestial é compassivo. Talvez você tenha tido um pai que não era o pai dos seus sonhos. Um pai que deixou feridas no seu coração. Mas o Pai Celestial é o Pai que cura as feridas do seu coração. O pai que nós temos no céu é o melhor pai que já pode existir. Se nós pegarmos as melhores qualidades dos melhores pais que existem em todo o mundo, aqueles pais maravilhosos, se nós pegarmos as qualidades deles, tirarmos os defeitos, juntarmos tudo, isso não será nem 0,001% do que é o Pai Celestial. O Pai Celestial ama você. O Pai Celestial recebe você, que é de Jesus Cristo, nos seus braços. Você pode ter certeza disso com todo o seu coração. Você tem um Pai no céu. Um Pai que ama você mais do que você pode imaginar. Quando você se converte a Jesus Cristo, você é adotado, você se torna filho e filha de Deus. Então essas três coisas acontecem junto com a conversão, o novo nascimento, a justificação e a adoção. Nós vamos falar sobre mais coisas nas próximas aulas, vamos falar sobre a santificação, uma coisa impressionante que começa a acontecer quando a gente se converte a Jesus Cristo. Importante salientar que essas três coisas que eu falei, elas acontecem de forma instantânea. São ações pontuais que Deus opera em nós, ou em favor de nós. Deus nos regenera, é uma coisa pontual. Deus nos justifica, faz isso em favor de nós, é algo pontual. E Deus nos adota como filhos, algo pontual. Então essas coisas acontecem no ato, né, quando a gente se converte. Naquele mesmo momento, de forma simultânea. Então todas essas coisas são verdades na sua vida se você crê em Jesus Cristo. E aí a partir desse momento, começa algo que não é pontual, mas é um processo. Algo que nós chamamos de santificação, mas isso é tema da nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos.